Olá, pessoal, eu Israel, no momento de reflexões na palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao quarto estudo, o plano da salvação, né? Interessante falar sobre isso porque, como nós vimos no estudo que falou sobre a origem do mal, o inimigo talvez pensou que tivesse pegado Deus de surpresa, né? Que Deus colocaria Deus no marapuca, porque como o homem pecou, e o salário, nós vamos ver que o salário do pecado é a morte, então a consequência de Adão e Eva era a morte. Ou se não Deus perdoasse, Deus teria que perdoar o inimigo também na cabeça dele, né? Então a gente vê que só que Deus, antes de ele fazer o ser humano, nós seres humanos, Deus tinha um plano. É o plano da redenção, né? O homem poderia pecar, haveria essa possibilidade, e se ele pecasse, Deus tinha um plano. Nós vamos ver qual foi esse plano. Será que Deus abandonaria o homem? Será que hoje nós estamos lançados à própria sorte? É o que o estudo vai falar hoje. De quantos são os pecadores de quantos são os pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Então, vamos lá. Romanos 5 e o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, lembra que Adão e Eva pecou? Então hoje a gente herdou uma herança deles, né? Que essa herança do mal, né, que é o pecado. Ou seja, todos nós, não adianta, até aquele bebê ele nasce em pecado. Talvez não pratique os atos, mas a natureza é pecaminosa. E assim a Bíblia fala, né? Assim Deus fala. E agora vamos ver Romanos 6:23. E qual que é o salário do pecado? É um verso até muito conhecido, até para quem não é cristão, né? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom de vida, mas o dom de vida eterna vem de Cristo. Então no primeiro Adão a gente morre, mas em Cristo a gente sobrevive. Por quê? Aí está a solução, mas a gente vai ver para frente nesse estudo ainda. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Então nós vimos no estudo passado, que Adão e Eva desobedeceram, né? A ordem que Deus deu para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E que se eles comessem, eles iam morrer. Deus tinha avisado, né? Mas contrariando isso, eles desobedeceram, mas será que Deus falou assim para eles? Eu acho que foi isso que Deus fez, né? Que Deus foi lá, usou o braço aí, tá vendo? A culpa é sua, vocês pecaram. Eu falei pra vocês não pecar. Será que foi assim que Deus reagiu? Eu falei, tá vendo? Agora vocês estão lançados para a própria sorte, agora vocês se viram com as consequências, né? Talvez eu ou alguém poderia fazer assim. Será que Deus fez assim? Então, vamos ver onde está a passagem. Gênesis 3, de 8 a 10. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui está a resposta. Ao contrário disso que eu falei brincando aqui, porque eu já sabia, Deus não tratou assim. Deus foi atrás do homem. Ou seja, Deus que vai atrás. A iniciativa de salvar foi de Deus. Porque o homem agora foi desesperado. Veio as consequências, né? Que é medo. Começou um a acusar o outro. Não falei muito no estudo, mas agora eu falo aqui. Começou um a acusar o outro e tal. Aquelas consequências todas. Medo, aflição. Veio agora frio, ansiedade. Todos os males que eles não tinham, eles passou a ter agora. Então, o que aconteceu? Mas Deus não abandonou eles nesse caos. Deus foi atrás deles. Deus tinha uma solução para eles, porque Deus sabia que eles poderiam cair. Mas Deus já tinha um plano, antes da criação do mundo, já tinha um plano para eles. Vamos ver ao longo desse estudo.
Mas aí então, como que ficou a natureza? Eu falei um pouco, né? Mas vamos ver algumas passagens. Como ficou a natureza depois do pecado? Gênesis 6:5, tá bem aqui para frente. 6:5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então, por causa do pecado, a maldade foi aumentando, foi aumentando. Você vai ver num estudo aí que Deus chegou até o ponto de destruir alguns seres humanos ali. É uma história muito conhecida, a gente pode falar em algum momento, ou um outro estudo, né? Salmo 51:5. Vamos ali, Salmos no meio da Bíblia. Salmo 51 e o verso 5 diz assim: Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Aqui então mostra aqui Davi falando, né? Que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós nascemos, como eu tinha falado, na condição de pecadores, porque nós herdamos isso de Adão e Eva, não tem como fugir, né? Jeremias 13:23 agora. Jeremias 13:23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar suas manchas? Então poderei fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Então aqui uma lição para nós. O etíope aqui é uma pessoa de cor escura, de pele escura. Ele por ele mesmo pode mudar sua pele? Não. Um leopardo pode mudar por ele mesmo suas manchas? Não. Poderei fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Ou seja, nós, por nós mesmos, somos maus. Eu sou mau, você é mau. Mas pelo poder de Deus e o plano que Deus tem, e pela sua palavra, e pelo Espírito Santo, nós conseguimos vencer essa natureza, né? Assim, vai chegar um dia que a gente não vai mais pecar, né? Vai ser quando nós formos glorificados. É um outro estudo para frente, você vai entender. Mas tem como a gente viver não sendo um pecadeiro, né? Tem como a gente viver sobre o plano de Deus. Então, a gente vencer essa natureza, né? Quais são outras características da natureza pecaminosa? Efésios 2:3. Outra coisa também, enquanto eu acho que em Efésios 2:3, é que a nossa natureza faz com que a gente vá mais para longe de Deus, que nem nós vimos lá, fugir, correr. Mas Deus está sempre ali atrás da gente, né? Entre quais também, Efésios 2:3, entre quais também todos andávamos outrora segundo as nossas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. E os pensamentos era por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui fala que a gente, por causa do pecado, a gente fazia, ou faz, né, a vontade da carne. O próprio Efésios 4:18, porque porque ele, ambos temos acesso em um Espírito. Então aí nós temos aqui, perdão, eu li errado aqui. 4:18 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignomia em que vivem, pela dureza do coração. Então a gente vê aqui que o coração do homem fica duro, né? Por causa do pecado. Que plano Deus estabeleceu para salvar da morte eterna? Aqui está um verso mais conhecido, um dos versos mais conhecidos e mais bonitos da Bíblia. Com certeza deve ser preferido seu, ou de muitos, né? Que está lá em João 3, e o verso 16, diz assim, João 3:16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aqui o plano da salvação. A salvação estava em Cristo Jesus. Jesus viria morrer por aquele, por aquele pecador, por mim pecador, por você pecador. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal é inexplicavelmente, que deu seu Filho para morrer, né? Então aqui está o plano da redenção, né, para nós. O que Jesus fez na cruz por nós?
1 Pedro 2:24. Vamos lá agora, 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro 2:24. Era 2:24. E carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Então eu sempre me perguntava, e por que Jesus tinha que morrer na cruz, né? Por que ele morreu na cruz? Como nós vimos, o salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte eterna, não é a morte que a gente vai morrer ali se Jesus não voltar antes, né? Tem um estudo da volta de Jesus, você vai ver. Não é aquela morte que todo mundo morre, é a segunda morte. Ou seja, Deus, através de Jesus, ele morreu aquela morte que era para mim e para você morrer, que era para Adão e Eva morrer. Só que como Jesus veio e morreu, por isso que ele morreu sem pecado, ele morreu no nosso lugar. Ele fez aquilo que era para Adão fazer, ele foi obediente até a morte de cruz. Só que Adão, nós morremos porque ele desobedeceu, veio essa consequência, e em Jesus nós somos salvos. Por isso que Jesus morreu na cruz. Né? Então antes eu não entendia, agora eu entendo, porque ele precisava morrer essa morte que Adão e Eva tinham que morrer, que eu e você tinham que morrer por consequência, né? Que herdamos, né? Então Jesus veio e morreu na cruz, então ele pagou esse preço. Ele sofreu por mim, sofreu por você. Samuel, 1 Samuel 10:6, agora na mão 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. 10:6, a pergunta é: quem pode mudar a natureza humana? Então nós vemos que ela é corrupta, né? Então quem pode mudar? 1 Samuel 10:6, o Espírito de Deus se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha que verso lindo, né? Então, o único que pode mudar a nossa natureza, como eu falei, a nossa natureza pecadeira, que é essa pecadeira? Que quer fazer pecado, quer cometer, quer fazer a maldade, é o Espírito Santo. Ele pode te mudar, ele pode te transformar. Esse livro tem o poder de transformar a obra do Espírito Santo, que é Deus falando em sua mente. Ele quer e pode te transformar. Agora uma pergunta, né? Será que a salvação eu posso me salvar por mim mesmo? Será que, sei lá, eu de repente sou rico, distribuir toda a minha fortuna em cestas básicas para salvar as pessoas? Será que isso me dá o direito à salvação? Vamos ver. Ou será que é por outra pessoa, outro mérito, né? Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2. Efésios. Efésios 2, 8 a 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andasse. Então, o verso 8 responde: pela graça, ou seja, graça é um favor que eu não mereço, né? Eu mereci a morte, e tudo isso eu merecia, mas graça não, graça é o contrário disso, né? Deus me dá sem eu merecer, é pelos méritos dele, ou seja, não é o que eu faço, não é eu sendo bonzinho, não é eu distribuindo meus bens, não é eu ficar ali 24 horas de joelho, não é isso que vai dar, não, né? Não é de mim, parte de Deus. E aí, em resposta ao que Deus faz na minha vida, aí vem as mudanças. Aí a pessoa vê, eu era uma pessoa assim, agora sou assim, né? É isso, né? Então, como pode o homem alcançar a salvação? Essa é a pergunta de brincar aqui de $1 milhão, né? Então, como que o homem pode herdar a salvação? Vamos ver 1 João 5, 11 e 12. 1 João 5, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida eterna está em Jesus. Então quem ama Jesus, quem quer seguir Jesus, quem quer estudar aqui com a gente, estudar a palavra de Deus, esse tem a vida eterna. Então, meus irmãos, meus queridos, que estão do outro lado aí, vamos estudar junto, porque Jesus quer te dar a vida. Jesus quer me dar a vida. Então a gente tem que buscar Ele, né? Se Ele quer dar, a gente tem que aproveitar e buscar, né? Vamos ver a última passagem que nós vamos ler, Hebreus 5:9. Hebreus, capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, todos aqueles que seguem o que está nesse livro e obedecem, agora vão ter a salvação. Então, se lá em Adão e Eva a gente peca, a gente cai, em Cristo Jesus, através da sua cruz, agora nós somos perdoados e salvos. E vamos viver a vida eterna. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Nós possamos ficar firmes e no próximo estudo nós vamos ter mais coisas a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado, Senhor, pelo plano de salvação. Obrigado por esse verso maravilhoso que Jesus amou a todos de tal maneira que deu seu Filho. Nos abençoe, continue nos abençoando nesses estudos, que as pessoas possam seguir todos e colocar em prática suas vidas. Em nome de Jesus, amém.